Fala galera, para quem ainda não me conhece, eu sou Mirela Marques, jornalista, estudo física quântica e hoje eu vou te contar quais são as 7 leis universais, as 7 leis herméticas e como elas são vistas na sua vida, né? Como que é a praticidade desse conhecimento aí milenar que remonta do Antigo Egito. Então, se você gosta desse tema, aproveita, adianta o vídeo, porque agora eu vou conversar com a galera que está comigo ao vivo aqui no Instagram. Sejam muito bem-vindos, boa noite. Sejam muito bem-vindos, gente. Hoje eu vou falar, assim, seria uma pretensão dizer que eu vou esgotar esse tema das 7 leis herméticas, mas eu vou fazer aquela pincelada de um conhecimento que eu tive, já venho estudando há alguns meses, é verdade, mas quanto mais eu estudo, mais eu vejo. É aquela história, né? Eu sei que nada sei, gente, porque o hermetismo, ele é isso, ele não é uma religião. Ela é uma corrente filosófica que remonta aí milhares e milhares de anos. Sejam muito bem-vindos. Boa noite, Guma. Se você gosta desse tema de espiritualidade, eu sempre vou fazer lives aqui aos domingos, às 18 horas. Então, já agenda aí. Tô aqui 18 horas, atrasei um pouquinho, que eu tava vendo a live agora da Lidiane Belidense. Eu já gosto da cultura egípcia geral, então estava vendo essa live que estava tendo agora com a Ângela Cheirosa. Muito legal, inclusive. Acho que elas vão salvar, vou ver depois. Sejam muito bem-vindos. Então você já agenda esse horário, porque todos os domingos às 18 eu vou estar trazendo algum tema. Na última live que eu fiz, eu falei sobre 12 lições que eu aprendi com o livro O Segredo, né? Que fala diretamente sobre a lei da atração. E aí, quando eu estava estudando para fazer essa live, eu vi que a Rhonda Byrne, que é a autora do Segredo, ela comentou que tinha conhecimentos, né, que se passavam de geração para geração, que originaram o segredo. E aí eu tive curiosidade, que conhecimento foi esse que baseou ela a fazer o livro? E aí fui estudar bastante e descobri que existe esse conhecimento milenar, 7 leis universais de um sábio egípcio chamado Hermes Trismegisto, que quer dizer 3 vezes iniciado, e na cultura egípcia o iniciado quer dizer que era uma pessoa assim muito sábia, e não era só conhecimento de filosofia, mas também de medicina. O Hermes, ele é pai de várias ciências, alquimia, inclusive a psicologia também. Boa noite, Denis. Deixa eu colocar aqui, gente, o título, né? 7 leis herméticas para a galera que vai entrar. Se você gosta desse tema de espiritualidade, envia a live com essa setinha direita para quem você sabe que curte o tema. Já estão me seguindo no canal lá no YouTube, porque eu falo muito sobre a lei da atração na prática, sobre ressonância harmônica. Tem um link direto para o meu canal no YouTube na bio. Herméticas. Isso, que aí a galera já vai ficar sabendo de que se trata, que é muito chato, né? A gente entra na live, a pessoa não escreve o que é, principalmente quando está com convidado, você não sabe qual é o assunto que vão falar. Mas estou bem feliz de estar aqui com vocês hoje. Eu amo falar sobre espiritualidade, vocês já perceberam, né? Por isso que lá no YouTube é só mais esse tipo de conteúdo. Então, como eu falei para vocês, eu fui pesquisar sobre Hermes Trismegisto, quem era. Inclusive, historicamente, não existe nem uma comprovação de que ele realmente existiu. Tem gente que diz que não era uma pessoa, é um grupo de sábios que tinha esse conhecimento aí tão avançado. Enfim, fica essa dúvida, mas eu estou com a professora, a filósofa Lucelena Galvão, que acredita que ele existiu, e eu também. Inclusive, deixa eu aproveitar para dizer para vocês, antes de dizer o que é que eu aprendi, que eu pesquisei 5 fontes diferentes para fazer essa live, para ter esse conhecimento, que foi o livro O Kybalion, que é de autor desconhecido, são 3 autores desconhecidos. Eu vi vídeos dessa professora, da filósofa, é incrível ela, da filósofa Lucelena Galvão. Vi também o material do canal Artétipos, da professora Mabel Cristina. Vi também vídeos relacionados da Maia Andrade, que é super conhecida nessa área de física quântica. E, claro, né, o professor Hélio Couto, que foi quem abriu essas portas da espiritualidade, do estudo, do conhecimento para mim, já que eu sou ressonante. Deixa eu ver aqui, vocês falarem alguma coisa comigo. Sejam muito bem-vindos. Então, eu tive essa pesquisa geral para poder estar aqui falando para vocês. E como eu falei lá no início, quanto mais eu estudo, mais eu vejo que eu tenho que aprender.
E eu queria saber, algum de vocês já ouviram falar sobre as 7 leis herméticas? Escreve aí para mim nos comentários. Se vocês... Gente, é muita coisa. Eu fiz aqui um resumo para dizer para vocês, com muito assunto, muito material. Vocês já ouviram falar desse tema? Inclusive, esse tema... Eu tô sempre lembrando de alguma coisa para dizer para vocês. Esse tema foi um dos mais votados lá nos stories, tá? Eu coloquei esse tema. Era o poder do perdão e 7 leis herméticas e vocês votaram nas 7 leis, a maioria. Já ouviu Psy Vera Marques? Já ouviu falar? Beijo para Yasmine, que tá por aqui também, que eu sei que ela gosta desse tema. Pois é, esse tema ele é famoso, muita gente confunde com lei da atração. Eu descobri que as 7 leis são a base para a lei da atração. A lei da atração é uma dessas 7 leis, que eu vou dizer aqui para vocês tudo e também como que essas leis se aplicam na prática. E assim, só a título de curiosidade mesmo, gente, sobre Hermes Trismegisto, existe essa história de que ele não tem comprovação histórica para saber se ele realmente existiu, porém, no Egito Antigo, ele virou até Deus. Era um dos deuses lá do Egito Antigo, que era o deus Tote, que era o deus da comunicação, do conhecimento. Ele tinha uma cabeça de íbis. Eu, inclusive, estou até lendo esse livro recentemente. Peguei esse livro aqui, Tarô Egípcio, mas é o conhecimento iniciático do livro de Tote, que seria esse deus egípcio que representa Hermes Trismegisto. Então, acho que alguma coisa, sim, esse homem existiu, né? Eu acredito que sim, ele existiu. Então, tem esse livro aqui super legal. E deixa eu começar aqui para vocês, gente, que as 7 leis herméticas, que baseou o livro Ocaibalion de 1908, de autores desconhecidos, ele foi baseado em 2 documentações que também não são comprovadas, que é a Tábua de Esmeralda, é super famosa, aí quem gosta de alquimia já ouviu falar da Tábua de Esmeralda. Ela, enquanto objeto, ela é mítica, tá? Nunca ninguém viu essa Tábua de Esmeralda, pelo menos nunca ninguém fez uma comprovação histórica de que ela existiu enquanto tábua mesmo de esmeralda. Existem algumas fotos circulando na internet de uma tábua assim, com algumas escritas. É na linguagem fenícia que foi encontrada. Então tem algumas tábuas escritas no verde e tudo, mas é tudo mítico, não é comprovado. Porém, a tradução dessa tábua de esmeralda, que ninguém nunca viu, ela é real. E ela circulou aí na antiguidade muito tempo e foi traduzida para diversas línguas e sobreviveu até mesmo à Inquisição da Idade Média graças aos alquimistas, né, que sempre foram herméticos, sempre gostaram dessa filosofia. Então, o que tinha escrito nessa tábua sobreviveu juntamente com outros documentos que os historiadores chamam de corpus hermético, porque é em latim, né, corpus hermético. Então, a junção desses dois fizeram com que os autores de Ocaibalion escrevessem essas 7 leis. Oi, Souza, tudo bom? Sejam bem-vindos, boa noite, gente. Então, essas 2 bases serviram para fazer o Ocaibalion. E aí, quais são essas 7 leis, né, Mi? Já falei muito sobre história, que eu gosto demais de me debruçar nesse tema. E aí, quais são essas 7 leis? Vou dizer para vocês agora, porque eu não gosto de mimimi, não gosto de enrolação. E eu vou dizer também como que se aplica na prática, na vida da gente. Vamos nessa? Tamo junto? Então, vamos lá, gente. A primeira lei chamada, né, das leis herméticas é o mentalismo. Que essa, sim, veio servir de base para a lei da atração, que é uma frase que eu anotei aqui para não me perder. O todo, e quando eu falo todo, eu estou falando de Deus, o todo é uma grande mente. O universo é mental. Ou seja, gente, o que é que ele quer dizer com isso? O que é que eles quiseram dizer com isso? O universo é pura consciência. Isso se baseia na lei da atração. A lei da atração existe, ela é uma consciência. O universo, Deus, pensou antes de criar tudo que a gente vê, inclusive a gente mesmo, coisas, objetos, tudo é consciência.
Isso, inclusive, confirma a teoria de Platão do mundo das ideias. Eu lembro que eu estudei isso na faculdade de Direito, quando eu vi a parte de filosofia, e eu achava tão estranho. Eu dizia, esse Platão é doido. Que negócio é esse que tudo começa na ideia, tudo começa... Eu acreditava na época, né? Eu acredito no que eu tô vendo, no que eu tô sentindo, no que eu tô pegando, que não existe de mente, não existe pra canto nenhum. Eu pensava assim, dessa forma. E agora, eu ver esse tapa na minha cara da espiritualidade, para que eu fosse estudar mais um pouquinho e conhecesse a fundo. Então, Platão estava certo com essa teoria das ideias dele. Então, gente, se o todo, se Deus é uma grande mente, e nós somos um pedacinho desse todo, o que passa na nossa mente cria a nossa realidade. Alô, segredo. Não me venham dizer que isso não existe, que está todo baseado aqui. Gente, eu estou falando dessas leis herméticas, não é um conhecimento, uma magia, são conhecimentos milenares. Sabe quem é que acreditava? Não é Mirella Marques que acreditava, não. Serviu de base para Isaac Newton criar as teorias dele, que é pura ciência. Isaac Newton, Carl Jung na parte da filosofia e psicologia também. Helena Blavatsky foi uma grande ocultista. Então, só gente de renome seguia Hermes Trismegisto, apesar de não haver evidências históricas da sua existência. Então, o buraco é mais embaixo, né? Ele descobriu essas leis de onde funciona o universo. E deixa eu aproveitar esse momento e falar um pouco de lei da atração, porque essa semana uma seguidora minha me mandou um áudio falando, contando super animado o que ela tinha conseguido, né, através do pensamento dela, da lei da atração. Ela dizia, eu consegui isso, mudei de casa, consegui imóveis e tal. E bem animada falando. Aí no final, como que se desculpando, ela mandou um áudio assim pra mim. Mas assim, eu acredito muito em Deus, tá? Então primeiro eu agradeço a Deus, depois a lei da atração. Eu não disse nada a ela não, né? Porque o despertar é de cada um. Mas vê, o nome já diz, tudo que está contido, o universo e leis. Se Deus é tudo, a lei é Deus. A gente vive num universo onde que Deus criou essas leis da natureza. Está tudo contido nele. Então não existe, agradeço primeiro a Deus, depois a lei da atração. É tudo. O todo é tudo e tudo é o todo. Mais ou menos isso, um trava-língua. Mas aí assim, eu tô querendo falar isso, deixando bem explícito, que eu recebi essa mensagem dessa seguidora, e lei da atração não é religião, gente, é uma lei igual à lei da gravidade. Isso eu falei na outra live que eu fiz com vocês, inclusive até eu fiz uma live lá sobre o assunto com a Joelma Novagem lá no canal dela no YouTube. Entendeu? Não somos nós que criamos, é uma lei que já existe e está dentro do todo. Beleza? Pronto, esclarecendo essa parte, que não é religião, não é crença religiosa, não é doutrina, é uma lei assim como a lei da atração, assim como a lei da gravidade. Então, portanto, como o universo é mental, a primeira lei de Hermes, as 7 leis herméticas, como a gente precisa ficar atento aos nossos pensamentos, porque eles criam a nossa realidade. Como Deus criou tudo através do mental, a gente também cria a nossa realidade. Então, vamos ficar vigilantes sobre o que a gente pensa. Se a gente só pensar em bobagem, a gente vai criar o quê? Bobagem. Então, vamos ficar mais atentos. Essa lei diz isso. Alguma dúvida, gente? Eu acho que não, né? Porque como eu sempre falo da lei da atração, vocês já estão sabendo mais. E muita gente também me segue por conta dessa live com a Joelma e me segue lá por esse conteúdo também do YouTube. Então, eu acho que vocês já estão sabendo bastante disso. Deixa eu falar um pouco sobre a segunda lei de Hermes, que é a lei da correspondência, que é o seguinte, vê como é complexo a frase, mas eu vou traduzir para vocês, vou deixar bem fácil. E vocês também, tá? Podem contribuir, quem já leu o Kybalion, quem sabe do assunto também, pode escrever aí nos comentários para a gente deixar esse discurso aí mais fortalecido. É o seguinte, o que está no alto é como o que está embaixo. O que está embaixo é como o que está no alto. E mais uma vez eu vou correr lá para Platão para dizer o seguinte, ele já falava há muito tempo que o ser humano é um microcosmo dentro de um macrocosmo. Ai, quase que não saía. E o que é que isso significa, gente? Quando a gente começa a observar coisas da natureza, a gente
Existe até, né, a questão do... esqueci agora o nome. Sequência de Fibonacci, onde tudo que é feito tem uma correspondência matemática, minha gente. Uma árvore, o ser humano, um braço, não sei o que, tem um homem vitruviano. Quem já sabia disso, ó, era Leonardo da Vinci, há muitos anos atrás, há séculos atrás. Ele já sabia disso. Então, por exemplo, vou dar para vocês um exemplo. O átomo, que é a menor partícula, ele não tem um elétron que fica girando em torno dele? Me digam se não é parecido com o nosso sistema solar, onde é o Sol e os planetas vão orbitando ao redor. É ou não é? Eita, um beijo para Raquel também que está por aqui. Beijo para Andresa. Andresa está estudando muito sobre sagrado feminino, né, amiga? Depois a gente tem que fazer umas aulinhas aí, conversar, trocar uma ideia, porque eu gosto bastante também desse tema. Estou começando a estudar agora. Beijo. Beijo para tu, Raquel. Tamo junto. Então, o princípio da correspondência, e é bem interessante, tem alguns artistas plásticos que até tiraram fotos, por exemplo, aqui quando a gente divide o cabelo assim, quando abre, parece uma foto, tiraram uma foto de uma folha, dizendo que há toda uma correspondência, falam que as nossas veias, né, do nosso corpo, do corpo humano, se parecem em correspondência com os afluentes dos rios. É um negócio que é muito louco e não é, porque quando a gente para ver essa história da sequência de Fibonacci, tem tudo a ver real. Tem tudo a ver real. O que é que isso significa? O que é que isso significa? Que precisou uma mente para criar tudo, que aí a gente volta para o mentalismo. E essas 7 leis é tudo uma interligada com a outra. O nosso arquiteto maior, Deus, o todo. Então, claro, se uma mente pensou, se ele criou, tudo tem a sua correspondência. Agora, esse do cálculo da matemática é muito massa, viu? Eu acho que eu vou estudar mais para fazer uma outra live aqui para vocês com o que eu aprendi. Vou vir conversar aqui. Então, moral da história. Já que estamos com correspondência, tudo que a gente faz reflete no todo. A pequena coisa que a gente faz vai refletir no universo inteiro, em toda a sociedade. E aí eu vou dar o exemplo super atual da pandemia. Uma pessoa só na China se contaminou com a doença e espalhou para o mundo todo. Então todos, como diz o professor Hélio Couto, todos somos um. Tá aí a realidade 2021, a gente vivendo essa realidade de uma pandemia, que foi, né? Lá na China, a gente jamais pensou que fosse chegar aqui no Brasil, em todos os cantos do mundo, e chegou, porque tudo que a gente faz reflete no outro. Beleza? Estamos todos contidos no todo. Alguma dúvida, gente, da segunda lei hermética? Deixa eu ver aqui. Às vezes o celular adianta, corre aí os comentários, eu consigo ler, às vezes não. Isso, Andresa. A Andresa falou aqui. Proporção áurea ou proporção Fibonacci. Que foi o cara que observou isso e deu esse nome. Mas é a proporção áurea, que é a proporção de Deus. É a coisa mais linda. É muito bom, minha gente, estudar espiritualidade. Acho que não temos dúvidas. Todos somos um, isso. Então, se ajudamos, isso, estamos nos ajudando também, isso. Quando a gente faz o bem ao outro, a gente recebe isso em troca e é uma das leis que eu vou chegar mais detalhada daqui a pouquinho. Então, gente, a terceira lei é a chamada lei da vibração. Nada está parado, tudo se movimenta, tudo vibra. Eu nem sabia disso quando meu slogan, além do fitness sem frescura, é dizer isso, vida é movimento. Eu nem sabia disso, mas ó aqui Hermes confirmando. Nada está parado, tudo se movimenta, tudo vibra. Aí você vai pensar, que história, isso não vibra nada, vibra a gente que se movimenta. O livro aqui não vai se movimentar em nada. Pegue o microscópio e olhe bem de pertinho para ver se os átomos do livro não vibram. Vibra, minha gente. Vibra e emana. Então a gente sabendo que tudo é energia de verdade, que às vezes, assim, tem algumas pessoas na minha família que ficam assim zombando, né, desse meu despertar espiritual, aí comentam, tudo de Mirella é energia. Porque você querendo ou não, pega o microscópio e vá ver se não vibra o átomo. Tudo que a gente, até os objetos inanimados também têm uma vibração. E é através disso que a gente consegue atrair, quando a gente entra em ressonância, que a gente traz aquele carro, que a gente traz aquela casa, que a gente traz até mesmo uma pessoa.
Tem o livre-arbítrio? Tem o livre-arbítrio. Mas se você conseguir criar a sua realidade, você vai atrair aquela pessoa. Imagina que a pessoa toda energia. Vai atrair sim. Vai atrair sim. Não é papo de loucura não, gente. A ciência prova isso. Hoje em dia prova isso, né? Na época de Hermes não conseguia. Não tinha microscópio para ver que tudo se movia. Tudo se mexia. Um beijo para Carlinhos do Egito. Um beijo para Sebastião. Sempre aqui, vocês presentes, gente. Gratidão. Então, deixa eu ver aqui. Se tudo vibra, então vamos tomar cuidado também, vamos vigiar. Por quê? Porque vai ter vibração de alta densidade e de baixa densidade. Não sei se já aconteceu com vocês de ir numa festa, em algum ambiente, de repente aquela energia assim, dá aquela caída, aquele arrepio. Outro dia eu tava estudando também, vendo alguns vídeos, dizendo que quando a gente se arrepia, questão espiritual. Quando é aquele arrepio que vai assim aqui na nuca, quando arrepia o cabelo na nuca, diz que é uma baixa vibração do caramba. Pra gente tomar cuidado, que ali tem alguma coisa que não tá vibrando legal. Então a gente tem que vigiar ainda mais. Primeiro que a gente emana, então a gente só vibrar coisas boas, vibrar no amor, nos bons pensamentos, como que a gente recebe também. E aí na vibração, eu quero puxar a orelha de vocês em relação à música. Vou fazer também um vídeo lá para o YouTube ou uma live aqui em relação ao poder da música. A gente, por exemplo, se a música tiver numa baixa vibração, a sofrência da vida aí, não quero falar mal de Marília Mendonça, mas já estou falando, nessa baixa vibração, e você está numa alta vibração, o que é que pode acontecer? Pode não, o que é que vai acontecer se você não tiver esse conhecimento? Você vai entrar em ressonância com a música de baixa vibração. De repente você começa a se sentir mal. Quem nunca ouviu uma música falar de beber, dá aquela vontade de tomar uma cerveja, diz que vai ter vontade de ligar pro ex, pega o telefone e liga pro ex. Esses micos, quando a gente não tem o conhecimento espiritual, a gente cai nessa mesmo. Muito cuidado com música. Eu adoro heavy metal, gosto muito de Iron Maiden. Quando eu parei para escutar as letras do Iron Maiden, eu fiquei chocada. Gente, deixei quase que na hora de escutar. Deixa eu ver aqui os comentários de vocês. Teatro Barreto Júnior tem uma baixa vibração mesmo. Quem aqui de Recife já foi nesse teatro? Parece que teve um incêndio, né? No passado. O Valdemar de Oliveira também. Todos dois. O Barreto Júnior e o Valdemar de Oliveira. Eu não sei o que é que tem. Acho que foi os incêndios lá. Raquel, fala mais como atrair alguém nessa lei hermética, porque acho que estou afastando as pessoas. Não, aí você, as 7 leis, a primeira lei, que é o mentalismo, é a base da lei da atração, que a gente cria o que está no nosso pensamento. Então pense as pessoas, pense tendo mais amigos, pense as pessoas te abraçando, conversando com você, no caso de relacionamento, pense você com essa pessoa específica, um negócio que você, se for relacionamento, eu não sei se é o caso, você tem que decidir quem é que você quer. Ou se não for uma pessoa específica, pense no tipo que você quer atrair. Que aí, através do teu pensamento, você vai estar atraindo para você. E a vibração, aí como é que vai chegar? Isso aqui é uma explicação de como é a lei da atração. Você vai pensar e como é que vai chegar para você? Através da ressonância, através dessa terceira lei, que é a lei da vibração. Você vai ter que vibrar em ressonância com o teu alvo. Por isso que diz, a gente atrai o que a gente é, não o que a gente quer. Então, se você quer um cara rico, sei lá, bem-sucedido, um cara que esteja procurando uma pessoa tal, você vai ter que entrar na ressonância do cara para ele te achar no campo de visão. Por exemplo, uma amiga minha fala sempre que só atrai homem casado. Eu já não tenho essa frequência aí comigo. Não chega um cara casado. Se chegar, eu mando xispar rapidinho, porque eu não estou nessa ressonância. Eu sempre tô pensando em pessoas desimpedidas e tal. Porque eu penso em relacionamento, né? Coisas mais sérias. Então você tem que melhorar a tua vibração, vai chegar para você através do teu pensamento e da tua vibração. É assim. Então você pensa em estar sempre com mais amigos, ou se for no caso, como eu falei, de relacionamento afetivo, procure entrar no campo dessa pessoa que você quer. Ah, mulher, mas 2 meses é pouco ainda. Já imaginei atraindo essa pessoa, já tem 2 meses. Ainda é pouco, você tem que melhorar. Vou fazer um vídeo ou uma live sobre visualização, como é que eu faço a visualização. E eu até comprei recentemente um japamala. Vou dizer depois como vai ser minha experiência com o japamala. Comecei ontem a fazer, que são os mantras ou Ho'oponopono. A galera usa para
para essas duas coisas, ou Ho'oponopono ou mantra. Beijo, Robinho, tá ocupado, só passou para dar boa noite. Obrigada, querido, você sempre aqui presente. Tamo junto. Viu, Raquel? Ainda é pouco, viu? 2 meses. Insista mais um pouco, visualização, principalmente antes de dormir e ao acordar. São poderosos. Depois eu vou explicar na live por quê. Vamos lá, gente. Então, sobre a lei da vibração, vamos tomar cuidado com o que a gente emite, com o que a gente recebe e principalmente também com música, tá? Que a tal da música é poderosa. A tal da música é bronca mesmo. Deixa eu ver aqui, é muitas coisas, gente. Já vou partir agora para a 4ª lei hermética. Alguma dúvida de vocês? Estamos tranquilo, o ritmo? Tranquilo, né? Deixa eu ajeitar esse... Menino, eu não me dou bem com esse fone de ouvido, ele fica cai. Ele vez ou outra cai. É um saco. Eu já comprei vários, mas só esse funciona direitinho para mim. Então vamos lá, gente. Vamos para a lei, a 4ª lei de Hermes, que é a lei da polaridade. Presta atenção nessa lei. Tudo é duplo, tudo tem polos, tudo tem oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em graus. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. Ou seja, por exemplo, o rico e o pobre é a mesma coisa, porém em polos separados, polos diferentes. Vou dar um outro exemplo. O quente e o frio são 2 polos de uma mesma coisa, de uma mesma natureza, que é o quê? Temperatura. Só que apenas é polarizado. E aí o que vai diferenciar o frio do quente é o grau, que vai ser pela temperatura. Somente isso. Porque eles são de uma mesma natureza. Então, você pode deixar de ser pobre para ser rico. Você pode trocar o amor pelo ódio. Não façam isso, né? Trocam o ódio pelo amor. Mas faz tudo parte de uma mesma natureza, que é o sentimento. No caso, principalmente quando é sentimento. Basta a gente ter o conhecimento e passar de um polo a outro para a gente poder mudar a nossa vida. E como é que a gente pode fazer isso? Através do nosso pensamento, que é a lei do mentalismo, é tudo interligado. E através do equilíbrio. Agora é muito interessante também, para a gente não estar polarizado, a gente tentar manter um equilíbrio. Nem odiando uma pessoa, nem amando, mas estando ali, porque a oscilação vai ser menor. E, consequentemente, as surpresas, as decepções menores também. É tudo bem interligado, minha gente. Os extremos se tocam, tem escrito aqui na lei. Os extremos se tocam e todas as verdades são meias verdades. É apenas um ponto de vista. O amor e o ódio é apenas um tipo de ponto de vista. Você pode mudar isso através dos seus sentimentos, mas procure manter o equilíbrio. A sabedoria está no equilíbrio. É difícil, principalmente quando a gente é jovem. Mas com a maturidade a gente vai entendendo a passar por cima dessa, por exemplo, política, que é coisa mais polarizada do que a política no Brasil nos últimos anos. Na verdade, o fanático pelo candidato A e o fanático pelo candidato B são a mesma coisa, são da mesma natureza. Qual é? O fanatismo. São a mesma coisa, da mesma substância. Então, eles são iguais. Deu para compreender? Eu estava muito viajado. Eu entendi bastante. É só você mudar, você deixar assim, vou abrir para vocês, porque esse Instagram aqui é meu confessionário, quase do BBB. Por exemplo, eu tinha muito atrito com meu ex-marido, por questões 1000, né, em relação à nossa filha. E aí, quando eu passei a deixar de odiá-lo, amá-lo eu ainda não cheguei, mas digamos que eu tô no equilíbrio. Os atritos diminuíram. Eu nem o amo, nem o odeio. O negócio melhorou muito. Então serve para relações, serve para condições que a gente quer mudar. Tem gente que diz que é muito burro, que não é sábio. Estuda, vai para outro polo. Fica naquele equilíbrio. Beleza? Porque vê, a lei da polaridade, ela complementa o ritmo diretamente. Complementa diretamente. Porque olha só, a lei do ritmo, 5ª lei hermética. Tudo tem fluxo e refluxo. Tudo tem suas marés.
tudo sobe e tudo desce. É ou não é na vida? Às vezes a gente está em cima, às vezes está embaixo. Tudo se manifesta por oscilações compensadas. A medida do movimento à direita, pensa num pêndulo. A medida do movimento à direita é a medida do movimento à esquerda. O ritmo é a compensação. Peguei até meu colar aqui para a gente imaginar a história do pêndulo. Olha só. Digamos que isso aqui é o pêndulo. Vai para cá e para cá. Ó. O que vem para cá é o mesmo para cá. Que é a metade, que é o fiel da balança, digamos, seja uma balança. Olha só. Como esse povo do Egito estava muito avançado, hein, na questão da filosofia do que a gente. Eles já sabiam disso, ó. A vida vai ter seus altos e baixos. Você, ó, vai estar por cima e aí quando o pêndulo girar, você vai voltar, ó, vai estar por baixo. Você vai se lascar. Tá muito feliz num dia, super feliz. No outro, ó, vai estar triste pra caramba. Qual é que é melhor? O equilíbrio. Vê como oscila pouco. Quando a gente vai por fiel da balança. Vê como oscila pouco, como evita muita dor de cabeça, ó. Ficar aqui, se concentrando. Ai, minha gente, o celular tá apagando. Quando a gente fica aqui, ó, se concentrando. A vida é isso, segundo o Hermes. Ó, mais uma vez para a gente entender, é a mesma medida de um canto para outro. Ou seja, aí tem uma... A partir dessa lei aqui, foi baseada em uma outra que é bem famosa popularmente, que é a lei do retorno. Tudo que você faz de bom e tudo que você faz de ruim, vai voltar para você, meu amigo. E aí Hermes acreditava, por ser de uma cultura egípcia, do Egito antigo, ele acreditava em outras vidas. Aí cabe a você acreditar ou não, vai depender do que você vai tirar dessa lei para a sua vida. Mas aqui ele está dizendo bem claramente que você vai receber o de positivo e negativo, seja aqui, numa outra vida, no outro lugar, não importa, vai chegar para você, esse presente. Vai chegar para tu, então vamos tomar mais cuidado ainda. Tu acredita, Persevera Marx. Exatamente, Hermes acredita em outras vidas. Então tudo que você faz. O ideal então, isso eu estou dizendo para vocês e estou dizendo para mim, porque eu sou uma pessoa muito passional ainda, mesmo estudando muito, eu sou muito movida a emoções, eu tenho que amar, tenho que gostar demais, ou quando eu odeio demais. Mas aqui tem dizendo, né? O ideal é a gente evitar os exageros de ambos os lados e evitar ficar nos extremos, como eu falei para vocês, porque o pêndulo vai vir, viu? Vai vir. É que eu falo muito palavrão, eu evito aqui na live, vai vir com a porra, viu? Se você fizer um mal, você vai no outro polo, vai vir com tudo, tu vai se lascar. Vai se lascar também. Acredita, né, Andresa, na lei do retorno? Pois é, o que Hermes está falando aqui. Que vai vir para tudo. Então, o que é que a gente pode fazer para evitar isso? É evitar os altos e baixos, mantendo esse equilíbrio. Ficar o mais próximo do fiel possível. E, inclusive, tem uma coisa chamada transmutação. Tem um outro conhecimento que eu ou vou fazer um vídeo ou vou fazer uma live, que é quando o pêndulo passar, tem a galera que está mais adiantada aí na espiritualidade, que diz que quando vem, ele passa por cima. Isso tem um vídeo lá da Maya Andrade, que ela fala sobre transmutação, para poder você evitar. Existe até como evitar o refluxo do pêndulo, que é você transmutar. É muito massa isso. Vamos aprender cada vez mais, vou estudar cada vez mais para passar aqui para vocês esse conhecimento, para a gente saber como a gente evitar. Agora não vamos fazer maldade por aí não, tá? Para evitar. É só a gente evitar esse baixo da vida de tristeza, por exemplo, a gente manter sempre a frequência da alegria, é uma boa. Vou contar para vocês nas próximas. Gente, já estamos quase terminando. Eu tentei fazer lá de uma forma bem resumida mesmo, só para dar aquela pincelada. E cada subtítulo desse, depois eu posso fazer um vídeo explicando mais detalhado. Escrevam para mim, mandem direct, vamos trocar essa ideia. E então já estou chegando na sexta lei de Hermes, que é causa e efeito. E aí, antes, no início da live, lá pro meio, eu falei em relação a Isaac Newton, tá? Que quem segue Hermes Trismegisto não é Mirella Marx, não. É Isaac Newton. E a partir disso, ele criou a lei aí da ciência mais conhecida, que é causa e efeito, né? É ele que criou, minha gente. A partir disso aqui. Dizem que o Kybalion dizem que era um dos livros de cabeceira de Einstein. Não sei, não tenho comprovação científica para isso. Mas que Einstein era louco por Isaac Newton. Tinha uma foto
um quadro de Isaac Newton com a foto dele na casa dele. Tinha. Enfim, vê o que é que essa lei diz da causa e efeito. A sexta. Toda causa tem o seu efeito. Todo efeito tem a sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. O acaso, tá? Quando a gente diz, fulano teve sorte, foi um acaso, foi o destino. O acaso é simplesmente um nome dado a uma lei que a gente ainda não conhece, que não é conhecida. Há muitos planos de causalidade, porém, nada escapa da lei, que também tem a ver com a lei do retorno aí, né? Causa e efeito. Resumo, tudo que eu plantar eu vou colher. Seja aqui ou em outro lugar. Hermes está aqui sendo bem claro. Tudo que eu plantar, eu vou colher. Ou seja, também tem uma explicação. Eu não posso mudar o meu passado. Eu, você, a gente pode mudar o nosso passado. Mas a gente pode mudar o nosso futuro a partir de agora. Da causa e do efeito. A partir de momentos de eu fazer o bem, eu vou poder mudar o meu futuro. Então, se eu não posso mudar o passado, e lá vai a filosofia... Até eu me perco. Mas assim, se eu não posso mudar o meu passado, não existe culpa. Não existe culpa. Na verdade, a nossa jornada, né? E a Maya Andrade, o nome do canal lá no YouTube da Maya Andrade é Temporariamente Humano, é uma jornada para que a gente possa mudar de comportamento, mudar de atitude, pensar. E se eu fiz isso aqui e deu M lá na frente, então, vou parar e vou co-criar um futuro melhor para mim, mudando a minha atitude. A vida é uma jornada. Então, a gente perder tempo se culpando é realmente perda de tempo, que não vai mudar em nada. Dizem que Albert Einstein é a reencarnação de Isaac Newton que veio para concluir os estudos. Pode ser, se você acredita na questão de reencarnação, eu acredito. Eu atualmente acredito, depois de estudar bastante. Não sei, eu sei que ele tinha foto de Isaac Newton, isso parece que é verdade mesmo, mas que o livro de cabeceira dele era o Caibalion, eu já não sei. Mas Isaac Newton tinha cópias de Tábua de Esmeralda, da transcrição da Tábua de Esmeralda, que baseou aqui as 7 leis herméticas. Pois é, Psy Vera Marques, concordo e aplico no meu atendimento psicológico. As 7 leis herméticas, e aí também, além disso, ainda tem 7 corpos herméticos. Minha gente, esse homem foi assim, o pipoco do trovão. E quem estuda mais ainda, que vai além, eu já dei uma pincelada aí de estudo, porque diz que a nossa raça humana nesse planeta Terra é a quinta. Aí eu não quero deixar muito viajado para vocês. Mas dizem que Hermes era um Atlante que passou esse conhecimento no Egito Antigo. Aí é muito pano para a manga. É muito assunto mesmo. Só a gente entrando. Agora eu quero me concentrar só nesse legado que ele deixou através de via oral e que esses 3 iniciados fizeram esse resumo das 7 leis no livro O Caibalion, que é de 1908. Conhecimento que sobreviveu até a Inquisição da Idade Média através do trabalho incessante dos alquimistas. E por que eu dei essa viagem? Para dizer, Vera Marques, que esse conhecimento ele tem a questão espiritual, mas tem também a psíquica e a química, que vem através dos alquimistas. Psicologia e leis herméticas têm tudo a ver, por mais que a gente ache que não. Só a primeira lei, né, falar do mentalismo, já tem tudo a ver com psicologia. Então, gente, ai meu Deus, a culpa vai embora, não se culpe, porque a gente não tem como mudar o passado. Então vamos mudar nossas atitudes para a gente criar um futuro aí, joia, para a gente. E a 7ª lei, vocês estão com alguma dúvida, gente? Eu já li, Andresa, a Akhenaton. Quer dizer, eu não li, minto. Eu vi algumas palestras canalizadas do professor Hélio Couto, que a gente precisa ver para poder fazer a ressonância harmônica. Então, eu sei o que ele me falou, né, da história desse faraó, Akhenaton, que foi um dos principais, né? Aliás, foi o único faraó que foi monoteísta, né? Eu sei um pouco, mas não estudo a fundo, não, a bibliografia dele. Vou estudar. Tá vendo que é muito bom estar aqui com vocês, porque vocês vão passando esse conhecimento. É maravilhoso. E é como eu digo, quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe que não sabe. Tem que estudar muito mais. Eu, por mim, eu passava dias só estudando.
Mas enfim, vamos voltar. A última lei de Hermes, compilada pelos seus 3 iniciados, seus alunos, no O Kybalion, é o seguinte, é o gênero, a lei do gênero. O gênero está em tudo. Tudo tem os seus princípios masculino e feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. Eu tenho o meu lado masculino e feminino. E você, machão aí, que vai ver a live depois, que vai dizer que não tem lado feminino, quero te dizer que você está errado e você está polarizado. Lembra da polarização? Você está muito para um lado. Todos nós temos esses dois gêneros. E, inclusive, eu achei super interessante quando eu estudei, porque diz que até para a gente ter uma ideia do que está acontecendo no mundo, tipo, é como se a ideia fecundasse na gente, né? A ideia fosse o masculino e a gente fosse o feminino, de acolher e entender aquela ideia, que a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Porque imagina se a gente pega qualquer ideia que passa na televisão, que passa no YouTube, isso é um campo fértil aí para as fake news. Se a gente tem esses dois lados, se até a ideia tem o feminino e o masculino, então vamos ficar mais ligados nisso aí. Não comer pala, como a gente diz aqui em Recife, de qualquer um e de qualquer coisa. Ah, tem uma trilogia de Akhenaton. Vou ver, viu? Akhenaton. Vou estudar, com certeza. Beijo para Andréa, que está aqui presente. Psy Vera Marques. Tem sim os lados masculino e feminino. E de tudo. Tudo tem essa teoria do gênero. Né? Não é à toa que, poxa, gente, a questão do sexo, né? Do fazer amor, que é essa junção dos dois para gerar um outro ser. Isso é incrível. Isso é energia pura e explica muito do universo, do todo. Então, já dizendo para vocês todas essas leis, depois comentem comigo, mandem direct para dizer qual lei vocês gostam mais, qual vocês acham interessante, qual lei dessas que eu falei vocês não concordam, tá? Quem chegou agora na live, quem vai ver o vídeo no YouTube, dá uma voltada para memorizar, para ver quais foram essas 7 leis, que são bem importantes. E eu queria encerrar sem saber um pouco, dizer para vocês qual lição eu pessoalmente tiro dessas 7 leis. E aí quero também depois vocês falem para mim, deem esse feedback. Que para mim eu tirei o seguinte: não existe mais culpa. Se tudo é mental, se tem a vibração, se você não pode mudar o passado, então não existe mais culpa. Culpa é perda de tempo. Não existe mais julgamento, porque você não sabe a vida do outro, você não sabe como que está o pêndulo da vida do outro, o que ele fez nessa vida ou em outra. Então você não tem como julgar. Até porque se você julgar, você será julgado na mesma medida. E aí eu vou buscar aí a simbologia egípcia mais uma vez, que é o deus Tote, né, que fica com aquele fiel da balança para ver o coração dos mortos, para saber se ele vai para o céu ou para o inferno. Que é a representação, o deus Tote é a representação do Hermes Trismegisto para a cultura egípcia antiga. Não tem como, gente, não existe mais julgamento. E não existe também para mim uma atitude reativa. Eu, depois de estudar isso, vou tentar me manter o máximo que eu puder no equilíbrio. E não apenas reagir. E não apenas também aceitar todas as ideias que chegam para mim de fake news, de TV, de família, de qualquer pessoa. Vou procurar fecundar, já que eu tenho os dois gêneros, a melhor ideia, a ideia que realmente faz parte de mim. Tá meio doido aí uma viagem, mas eu acho que vocês estão compreendendo. Então, para mim, foi isso que eu tirei e que a gente deve observar isso já desde estudando a lei da atração, que a gente deve observar mais e cuidar mais dos nossos pensamentos, porque criam a nossa realidade. Vamos vigiar e orar, né? Já está na Bíblia. A Bíblia também é um livro com muito conhecimento, tá? As pessoas acham que porque eu gosto de buscar outras fontes antigas, que eu não leio a Bíblia. Pelo contrário, li já muito. Eu vim também da doutrina católica, depois evangélica. Eu estou sempre... E nesses estudos eu descobri que todas as religiões têm o seu princípio e fundamento, porque a lei de Deus é única. A lei de Deus é única, gente. Nunca duvidemos disso.
Beleza? Espero que vocês tenham gostado. O Psi Vera Marques já está dizendo que gostou da live. Espero que vocês tenham gostado. No próximo domingo tem mais. Eu vou abrir para votação que tema vocês gostariam de ver. Sempre às 18, tá? 18, 18h30, hoje eu me atrasei. Mas sempre nesse horário, assim cedo, que dá para vocês acompanharem ou verem depois. Beleza? E lembrando que eu tô sempre trazendo aos domingos esse tema de espiritualidade. É o que eu vou falar, tá? Não é fitness dessa vez. Mas eu quero encerrar, claro, com a frase clássica do Hermes Trismegisto, que é o seguinte, se liguem, os lábios da sabedoria estão fechados, exceto aos ouvidos do entendimento. Beleza? Beijo, gente, e até a próxima!